José, como está Brasília nesta sexta-feira? Alô, José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Joseval, bom dia a todos. Uma sexta-feira diferente e tensa. Olha, Joseval, ontem nós antecipamos aqui o debate sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. O professor Vila até chamou o presidente de bananão, leu o artigo 34 da Constituição, dizendo que ele não teria coragem e tal, e ele teve. Olha, foi uma reunião difícil, demorada. O presidente Michel Temer teria ficado muito impressionado com as cenas, como todos nós ficamos, né? Durante o carnaval. O governador Pezão dizendo que não sabia exatamente, não estava preparado para o carnaval no Rio de Janeiro, né? O prefeito da cidade na Europa, e aí chamou o governador aqui e as forças de segurança. Imagine que o presidente Michel Temer queria ir além, queria uma intervenção maior no Rio de Janeiro, incluindo a área de finanças. Isso mesmo. Mas o governador Pezão ponderou, não aceitou, mas a intervenção na segurança pública ele admitiu. Há muito tempo que a gente nota que o governador Luiz Fernando Pezão não está com aquele ar de governar, aquela vontade de fazer política e de governar. Está meio desistido. Tinha que renunciar quando se chega a essa situação. Pois bem, a decisão foi tomada depois de mais de 6 horas de reunião. Os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, o senador Eunício Oliveira, também foram chamados, discutiram muito. O presidente da Câmara achou que era um exagero, que era melhor ajudar o Rio de Janeiro através de força especial e não a intervenção. Na verdade, Joseval e professor, essa palavra intervenção, ela é maldita na área política, né? São memórias ainda recentes do Brasil sobre essa palavra intervenção. Desta vez não há uma reação forte contra esta intervenção federal no Rio de Janeiro. Realidade de momento, o comando militar está em reunião, né? Alguns comandantes estão fora de Brasília e ela está sendo feita através de videoconferência, é a novidade, né? O general Walter Souza, do Comando do Leste, vai comandar a segurança no Rio de Janeiro, agora de uma maneira efetiva e legal, comandar toda a força, policial civil, policial militar, bombeiros, defesa civil, tudo que se refere à segurança. E não haverá interferência ainda na área econômica do país. Agora, sobre as consequências, está suspensa a votação da reforma da Previdência. O governador do Rio volta a Brasília, no início da tarde agora, o ato será assinado em solenidade no Palácio do Planalto. Uma reviravolta em poucas horas, né? É a primeira vez que isso acontece. Ah, então, Zé, o ato, quer dizer, o decreto vai ser assinado à tarde, é isso? Porque ele precisa ser publicado no Diário Oficial da União, aí deve ser publicado no Diário Oficial da União de amanhã, presumo, não sei se sai. Aí então, e aí a Constituição diz que precisa ser aprovado no prazo de 24 horas, ou não, né? Será submetido, para ser preciso, submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Então, deve ser publicado, não sai, acho que... Pode ter uma edição extraordinária. Pode ter uma edição extraordinária, como já teve algumas vezes. Né? Quer dizer que à tarde, então, teremos essa cerimônia, quer dizer, um governador que deveria, eu concordo absolutamente com você, deveria renunciar, quer dizer, olha a humilhação para o governador. Ele vai estar presente, então, na cerimônia pública, né? E não precisa de cerimônia pública. Isso me desculpe, isso é só na República Bananeira, né? Porque não precisa ter uma cerimônia pública para decretar uma intervenção federal. Isso para anunciar uma desgraça. Isso é absurdo, Zé. Quer dizer, não é você, é um absurdo o fato, né? Professor, olha, a tendência é que seja mesmo um diário extra, né? Isso não será a primeira vez. O Pezão voltou para o Rio de Janeiro para explicar melhor lá para os seus secretários o que realmente aconteceu aqui em Brasília. E será uma solenidade, né? No Palácio do Planalto. Os presidentes da Câmara e Senado já estão convocando deputados e senadores. Talvez amanhã o presidente Eunício Oliveira já esteja realizando essa sessão do Congresso Nacional, né? O Congresso existe, né? A Câmara, Senado e o Congresso, que tem mesa própria, tem até um local administrativo próprio. Então, são 3 casas no Legislativo. A gente fala muito pouco desta casa chamada Congresso. É reunião ao mesmo tempo de Câmara e Senado, no mesmo plenário, será no plenário da Câmara, né? Onde se vota na Câmara e Senado, não é uma votação única, né? Pois bem, isso, professor, é um remédio, vamos dizer assim,
muito amargo, mas é que todo mundo entende que o Rio de Janeiro está ingovernável. Me falaram lá que no debate detalhes de violência no Rio de Janeiro até que não apareceram nas imagens. Eu fico imaginando o que seria tão terrível que não apareceu, porque a gente viu muita coisa terrível durante esse carnaval e nos últimos dias do Rio de Janeiro. Zé Maria, continua conosco e vamos ouvir o Rio de Janeiro. Alô, Carlos Andreasa. Ô, Joseval, até agora, nesse momento, contando com o que há aí, é só política. Essa solenidade de hoje, conforme dito pelos colegas, exemplifica, simboliza a pauta política, a busca de uma identidade para o governo Temer, que é disso que se trata. Daí deriva também o faniquito do Rodrigo Maia, que não queria a intervenção militar, não porque esteja preocupado com o Rio de Janeiro, mas porque está preocupado com a eleição desse ano, porque ele acha, não sei informado por quem, que vai poder influir na disputa aqui do Rio, que será um grande eleitor, que o seu pai pode disputar, César Maia, o governo do estado ou eventualmente o Senado. Por isso que ele bateu o pezinho. Porque também o seu discurso, nós vimos aqui, ele anunciou, é a melhor assessoria de imprensa do Brasil, é a do Rodrigo Maia, anunciou que explicaria por que a reforma da Previdência falhou, atribuiria a culpa exclusivamente ao governo federal e apresentaria, tentando fazer com que se movesse desde a Câmara, uma agenda virtuosa para o Brasil, que teria a segurança pública como norte ou como principal pilar. O governo federal tirou isso dele através dessa intervenção. Essa intervenção resolve um problema político do governo. Aquilo que seria a segurança pública, a pauta pós-fracasso da reforma da Previdência, é o próprio enterro da reforma da Previdência. Enterra a agenda do Rodrigo Maia, oferece condições políticas de alguma reinvenção para o governo Temer. Estamos no campo da política agora, mas é preciso trabalhar, é preciso fazer com que essa intervenção tenha consistência. Em que consistirá na prática essa intervenção? O que as Forças Armadas, porque isso, tudo bem, é a primeira vez que há uma intervenção dessa natureza no Brasil, mas a participação das Forças Armadas, das Forças de Segurança Nacionais no Rio de Janeiro e em outros estados, é algo que está banalizado. Toda semana tem. O que haverá de diferente nesse caso? As Forças Armadas vão para o confronto com o tráfico? Vão bater de frente com as milícias? Ou vão ficar fazendo policiamento, evitando saque em supermercado? E cuidando de que a classe média não invada aeroporto, como houve aqui no Rio de Janeiro? Isso é uma grande de uma palhaçada. E fazer uma cerimônia, né, professor Vila, para marcar essa edição desse decreto? Eu acho que é necessário também lembrar, por isso que estamos aguardando a publicação e divulgação do decreto, que não é o artigo 142 da Constituição, ou seja, intervenção militar. Não é isso. Nós estamos referindo à intervenção federal, que é a primeira vez que é adotada pela Constituição de 1988, colocada em prática. É bom lembrar que na Constituição de 1891, no artigo 6º, também tinha a questão da intervenção federal nos estados, e ocorreu, geralmente nos estados pobres, né? Especialmente na gestão Hermes da Fonseca, 1910, 1914, teve várias intervenções nos estados. Então a questão que se coloca, e aí por isso que eu insisti, que é o cumprimento do artigo 30, não é o estado de defesa, porque o estado de defesa, de acordo com a Constituição, precisa constar o Conselho da República. É o artigo 30, provavelmente é o artigo 34, inciso 3, combinado com o inciso 5. O 3 sobre segurança, ordem pública, e o 5 sobre a questão das finanças. Professor, deixa eu só te interromper. A nossa Vera Magalhães tem uma informação importante que pode ajudar nessa discussão que nós estamos tendo aqui em áudio e vídeo. Diga, Vera Magalhães. Oi, Tiago. É porque justamente vocês estavam com essas dúvidas, o professor Vila levantando todas essas dúvidas, e eu comecei a acionar aqui as fontes que estavam na reunião para a gente tentar responder algumas delas. Então,
O que me dizem, tá? Eu perguntei sobre a amplitude do decreto. Resposta da fonte que estava na reunião. A amplitude do decreto é o presidente quem modula. A intervenção se aplica apenas à segurança. O governador continua cuidando do resto. O decreto vai explicitar isso, diz ele. Aí eu perguntei sobre essa questão das 24 horas. O que diz a fonte? Veja artigos 34 ao 36 combinados com o 136. Então, o que ele diz? Convoca em 24 horas e tem até 10 dias para votar, tá? Eu não estou com a Constituição aqui, estou falando em tempo real enquanto checo com a fonte, então não sei se isso faz sentido, se ele está enrolando, se ele está adaptando. O que ele está dizendo é isso: convoca em 24 horas e tem até 10 dias para votar. São o 34, 35, 36 combinados com o 136. Aí eu perguntei novamente sobre a hipótese Beltrame. Aí falou: o Ministério da Segurança ainda não está tomada a decisão final. Beltrame, na hipótese do Ministério de Segurança, está fora, dizendo que a hipótese Beltrame estaria descartada, mas que o Ministério ainda não é algo com martelo batido. São as novas informações que eu tinha. Perguntei também sobre essa solenidade, a informação que o Zé Maria nos trouxe. Vai ter solenidade mesmo? Estamos considerando bizarro. Ele falou: olha, o governador não só pediu, como apoiou 100%, ele está aliviado, portanto, vai lá participar, sim, da solenidade. Tá certo, Vera. Diga, professor. É isso que a Vera colocou, tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito, mas é interessante, veja a embrulhada, é a primeira vez que está sendo aplicado, né? Mas o artigo 136, que eu acho que não vai ser a justificativa principal, mas sim o artigo 34, ele diz que, olha o que diz o caput do artigo: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, etc. Tem uma questão interessante: nós não temos Conselho da República. Ele é constitucional, mas esqueceram do Conselho, que o Brasil é assim, esqueceu do Conselho da República. Essa daqui era uma cópia da Constituição Portuguesa do Conselho da Revolução do 25 de abril. Aí, que depois foi retirado da Constituição Portuguesa numa reforma constitucional. No Brasil tem o Conselho da República, não tem ninguém no Conselho da República. Ele está vazio, ninguém sabe, ninguém viu. É uma das coisas fantásticas. Eu acho, né, que vai ser, provavelmente, a prioridade vai ser dada ao artigo 34, mas o artigo, inciso 3, mas lembrando, insisto, que de acordo com, eu estou também olhando tudo rápido aqui a Constituição, né? Como diz a Vera em tempo real, diz assim o artigo 36, parágrafo, daqui a pouco vou precisar usar óculos, viu? Parágrafo 2, se não estiver funcionando o Congresso, vai ser a convocação extraordinária, no que não é o caso, o Congresso está funcionando. E diz o parágrafo 1 do artigo 36, o decreto de intervenção que especificará a amplitude, isso que ela disse, o prazo e as condições de execução, e que, se couber, nomeará o interventor, está entre vírgulas, hein? E que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Então, se for publicado hoje no Diário Oficial numa edição extraordinária, pode ser numa cerimônia pública, que é grotesco, patético, né? Que eu nunca vi isso na vida, tem 24 horas. E eu entendo o seguinte, que é sábado. Alguém diz assim: o Congresso não funciona sábado? Funciona. Funcionou no impeachment da Dilma, na Câmara dos Deputados, por exemplo. E é uma reunião, vai lembrar do Congresso. Em suma, é uma situação complicada. E a questão inicial destacada pela Vera, pela fonte que ela apresentou para nós, é a questão da amplitude, que é o que diz o parágrafo 1. Eu acho que não é constitucional que fique restrito à área da segurança. A Constituição não fala isso. A Constituição dá a entender, aí que é o problema, o dá a entender. Dá a entender que a intervenção no Poder Executivo Estadual, ou seja, no governo do Estado. A amplitude aqui se refere a outra, me parece, se refere a outras questões. Intervenção só na área da segurança, retirando a autoridade do governador, não existe. Isso não existe. Não há nomeação de interventor, só se couber, diz a Constituição. É o artigo 136. Não, mas aí se fosse o estado de defesa, porque que eu acho que ele não vai ser a justificativa da defesa. Vamos agora. O que me chama a atenção também é que, decretada a intervenção, ainda aqui no campo do estado de defesa,
fica restrita à liberdade de reunião. Isso está no artigo 136, que diz o seguinte: o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará, e as restrições de direito de reunião, ainda que exercida no seio de associações. Sigilo de correspondência, Isso. sigilo de comunicação, até telefônica. Isso. Ou seja, por isso que o estado de defesa é muito forte. Eu acho que não vai usar o estado de defesa. Ô, pessoal, Diga, Andreasa. não, é o seguinte, então vamos deixar para segunda-feira, né? Porque hoje é sexta, todo mundo quer se reunir, tomar um negócio, deixa para segunda. Não, porque Vamos se for aguardar a solenidade da Olha, tarde. porque se for estado de defesa, aí a situação é muito grave. Porque significa restringir muita coisa. Isso, o parágrafo 1 do artigo 136. Aí vem o inciso 1, restrições aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação, imagina, telegráfica, isso é antigo, hein? Telegráfica e telefônica, né? Aí vem ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, etc. Eu acho que o estado de defesa é uma situação limite e dependeria, de acordo com a Constituição, no caput do artigo 136, a consulta a um conselho que não existe. Quer dizer, ele existe, mas não foi designado ninguém para lá, que é o Conselho da República. Eu presumo que seja o artigo 34, inciso 3, que não entra nessas violações graves aos direitos, porque aí a coisa fica complicada, né? Ô Vera, você volta ao longo da nossa prolongação a qualquer informação. Estamos te aguardando, Vera. Até já. Ok. Andreasa, pra gente fechar. Olha, a situação aqui no Rio atingiu um tal ponto que não é possível um cidadão brasileiro e alguém que mora na cidade contestar uma intervenção dessa natureza, embora nós ainda não saibamos a extensão do decreto. É a grande questão do momento. O que me preocupa é, em primeiro lugar, a incompetência dos envolvidos para, uma vez saído do campo da política, saídos do campo da solenidade, aplicar no mundo real o que seria essa intervenção federal aqui. Essa aqui para mim é a questão dramática. Você coloca as Forças Armadas na rua para fazer papel de polícia, porque é disso que se trata. E, na prática, segundo o histórico, banaliza a própria imagem das Forças Armadas. Aí só uma questão, não há Andreasa, planejamento, não há quem... Fala, Vila. É justamente isso que você está... Só uma observação. Não precisa ação das Forças Armadas. Quando fala em intervenção federal, acho eu também... não pressupõe a utilização como condição sine qua non das Forças Armadas. É nomeado um interventor que, com base na estrutura de Estado já existente, vai administrar o Estado ou uma área, a segurança pública. Não necessariamente, de acordo com a Constituição, posso estar errado, é necessário um deslocamento de contingentes das Forças Armadas. Acho eu, né? Não sei. Então, se trata de uma possibilidade, Isso. Mas aí o problema continua. Você nomeia um interventor, alguém responsável por gerir o problema estrutural do Rio de Janeiro, que é a Polícia Militar, por exemplo. Sim. Os próprios militares, os próprios chefes da Polícia Militar não têm controle. O secretário de Segurança não tem controle. O governador do estado eleito não tem controle, não tem desde há muito. Será possível que alguém de fora consiga estabelecer esse controle? Em algum momento a gente precisa se tratar da questão prática da aplicação dessa intervenção, seja como for, com mobilização de forças armadas ou não. O que isso resultará do ponto de vista prático para a população do Rio de Janeiro? Porque do ponto de vista político já está colocado na mesa. Não, é perfeito. Só uma observação, porque isso está realmente, nós estamos no calor da hora, em plenos acontecimentos, aguardando a divulgação plena do decreto. A questão colocada pelo Andreasa é fundamental. Não é possível, a gente já está antecipando, ter uma intervenção só na área da segurança, mantendo a mesma estrutura do governo do estado. Ou tem intervenção mesmo, e aí retira o governador, o que é permitido pela Constituição, ou não tem intervenção. Intervenção água com açúcar não existe.
Aí que é o problema. O problema é que Michel Temer não tem pulso. E ele pode estar se metendo numa situação que vai agravar ainda mais a crise de segurança pública do Rio de Janeiro. Mas existe a intervenção água com açúcar, porque a Constituição fala que o interventor só é nomeado se couber. Pode não caber. E aí fica uma intervenção parcial. Mas intervenção, mas aí precisa ter um instrumento para intervenção. Qual vai ser o instrumento? Como é que vai ser a intervenção? O instrumento é o interventor. Isso o decreto vai relatar. Eu fiquei até preocupado aqui, saber como é que resolve o problema, porque o grande problema é a criminalidade. É o desespero do cidadão do Rio de Janeiro. Eu falei, será que o estado de sítio se equipara a um estado de guerra, em que o atentado contra a pátria leva a pena de morte? Pode ser? Não. No estado de defesa, não. Qualquer prisão tem que ser imediatamente comunicada a um juiz. Que livrará, evidentemente. E inclusive diz, é impressionante, porque quando se define essa questão da intervenção, diz o seguinte, e o Exército Brasileiro vai ter que se haver com isso: a prisão por crime contra o Estado determinado pelo executor da medida será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultando ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Se ele tiver arranhado, faz-se o laudo e vai ter problema para a autoridade que cometeu esse abuso.